Bom, hoje eu estou aqui, nada mais nada menos que a Amir Klink. Quero dizer que é uma honra estar conversando com você, Amir. É uma honra para todos nós brasileiros, o que esse cara já fez, o que esse cara tem feito. E eu quero começar te perguntando, você é conhecido pelas suas conquistas náuticas. Talvez o grande público não conheça esse seu lado palestrante. O que fez você se tornar um palestrante? Foram as contingências do início da primeira viagem, porque a ideia parecia tão absurda que eu fui obrigado a falar com muita gente. Fui obrigado a fazer uma apresentação na DHN, na Marinha, depois convencer fornecedores. Depois acabei me envolvendo num enrosco diplomático na África do Sul, com as autoridades querendo aprender o barco. E sem querer eu fui aprendendo a ser convincente no modo de falar com as pessoas de quem eu precisava o apoio. Bacana. Convincente para poder atingir o objetivo, né? A gente vê que faz parte do que a gente fala mesmo. Eu queria saber qual que é a sua satisfação pessoal, sua motivação, todo esse tempo da sua carreira como palestrante, em continuar sendo esse fator de mudança na vida das pessoas, porque, como a gente estava falando, você inspira as pessoas, isso é fato, isso todo mundo sabe. E o que te faz, qual a sua motivação em continuar fazendo isso? Eu não sei explicar, eu não me vejo como um palestrante profissional assim que adora falar em público, porque eu tenho várias dificuldades. Eu sou tímido, eu não gosto de ficar adulando as pessoas, eu sou extremamente franco com opiniões, quer dizer, se eu estiver no meio do Corinthians eu vou dizer, olha pessoal, eu detesto bola, sabe, não gosto de bola. Mas o fato é que assim, é um prazer muito especial você compartilhar experiências que envolvem conhecimento. E principalmente é um prazer especial quando você, por exemplo, assiste alguém que tem uma história densa para contar. Eu acho péssimo, um dos grandes erros de muitos palestrantes é tentar comparar o sucesso no futebol com o sucesso na sua empresa, conduza o seu barco, pensa assim, essas frases de efeito, estou fora disso, mas eu percebi que quando você ouve alguém que tem uma história verdadeira para compartilhar, o ato de transmitir isso te inspira. E eu fui inspirado por várias pessoas que tinham esse dom de compartilhar sua experiência, o seu conhecimento. Muito bom. Um outro ponto importante é quanto ao planejamento. Todas as suas expedições, vale aqui deixar claro, não são aventuras, são expedições. Ele trabalhou, ele pensou, ele programou tudo isso, nada é por acaso, vamos dizer assim. Todas elas levam muito tempo de planejamento. Quais as dicas que você poderia dar quanto ao planejamento para uma pessoa que quer se lançar como palestrante ou uma pessoa que quer passar sua mensagem, mudar a vida das pessoas? Qual a importância do planejamento? Infelizmente, a gente vive num país tão rico e tão abençoado por condições favoráveis que nós nunca passamos por grandes conflitos. O Brasil nunca passou. Então, a gente tem esse aspecto cultural ruim de não se preocupar com o futuro, de não desenhar o nosso próprio futuro, de não o construir. E desde pequenininho, assim, eu ficava muito impressionado com as histórias do meu pai, por exemplo, que viajou pelo mundo inteiro, que enxergava no meio da guerra oportunidades impressionantes, no meio do caos coisas legais para fazer. E aos poucos eu fui compreendendo, quando fui morar em Paraty, eu me apaixonei pela cidade quando percebi que a cidade não era como todas as cidades brasileiras, nascida do acaso, mas nascida de um plano, de um projeto. E na primeira viagem, que era uma viagem absurda, eu sempre achei completamente imbecil a ideia de remar de um continente até o outro. Eu remei a infância toda em Paraty, remei 6 anos na Universidade de São Paulo. Falei, o que pode levar uma anta a querer remar de um lado até o outro? Mas eu me apaixonei pela ideia que parecia absurda quando eu comecei a estudar os casos de fracasso no Atlântico Norte. Por que os 2 jornalistas desapareceram e o barco 2 anos depois chegou sozinho?
no outro lado do Atlântico. E de repente eu percebi que mesmo que uma ideia pareça completamente inviável, absurda, quando você se propõe a destrinchar um desafio complexo, identificar quais são os problemas envolvidos, resolver cada um desses problemas e construir uma conexão entre os problemas, de repente ideias muito complicadas ou impossíveis, complexas ou absurdas ficam viáveis. E aí você se encanta. Então eu passei por esse processo de encantamento e eu acho que hoje a grande saída para o nosso país é de fato a gente construir, a partir do nada nós vamos ter que construir a cultura do planejamento. A gente tem que identificar o que a gente quer de fato para o futuro. A gente quer crescer, a gente quer ser um país rico, a gente quer viver melhor. O que as grandes cidades querem ser? Grandes cidades, ou querem ser cidades mais felizes, ou mais prósperas, ou mais pujantes, ou com mais carros. E esse processo de planejar, eu acho que hoje ele é assim, absolutamente essencial para o nosso futuro. É interessante porque no mundo corporativo essa cultura ela vai sendo gradativamente construída e incorporada. Mas a verdade é que no mundo real, no mundo normal, a gente não se preocupa muito, nós não temos inverno rigoroso. E eu acho que as 40 e poucas viagens que eu fiz para a Antártica também foram ensinando isso. É lindo navegar na Antártica, é uma experiência inesquecível, muda a vida da gente para sempre. Mas você está mesmo por 2 semanas lá, você tem que ter na tua bagagem pelo menos 1 ano e meio de autonomia. Porque tem o risco de ficar preso e só sair no verão do ano seguinte. Então, quando você tem uma pressão muito grande no meio, eu navego, eu tenho mais de 200 mil milhas navegadas só em alta latitude, quer dizer, próximo da convergência antártica. E quando você está em alta latitude, não é que você torce para não pegar tempestade, você navega dentro das tempestades, quer dizer, o mau tempo faz parte do processo. E faz bem, quer dizer, você tem que estar preparado. Então, dá medo, dá uma baita adrenalina. Por outro lado, eu sinto muita confiança quando eu estou descendo um vagalhão, depois de 2, 3 anos de preparação, eu sei até onde vão os materiais. Nós construímos o barco, nós testamos o material, nós carregamos de experiência, de experimentos antes, e aí o êxito é uma mera consequência desse processo. Nada é por acaso mesmo, ou seja, é tudo planejamento, você faz a sua meta, através de planejamento você chega lá. Agora eu quero até pedir permissão para mim, quero compartilhar, cheguei já a conversar isso com ele, o que ele fez para mim na minha vida com 12 anos. Eu li esse livro, que está aqui, que por acaso é esse livro mesmo de 85, foi assinado por ele em 85. E eu com 12 anos, estava lá em São Sebastião, onde minha família tem casa, e eu via ele e a Bela do outro lado. Eu tinha um caiaquinho, e eu falei, será que é possível? Será que dá para eu remar até do outro lado? Depois de eu ter lido esse livro, eu falei, pô, se o cara veio da África até aqui, quem sou eu para não conseguir chegar do outro lado? E eu fiz uma expedição de criança, com planejamento, como vi no livro dele. Pacotinho de bolacha, um squeeze com água, uma maçã, coloquei no caiaque, tinha um caiaquinho. E outro dia acordei 6 da manhã por causa do sol, aquelas coisas já pensando no clima e tal. Remei 2 horas e meia, 3 horas, quase não aguentei, mas cheguei do outro lado. E te agradeço aqui publicamente, que essa foi a minha primeira realização. Não faço expedições nem nada, mas assim, uma realização de criança que eu levo para a vida. E graças a esse livro, graças ao Amir Klink. Esse é o perigo da literatura, para engendrar processos para mim foi ótimo, traumáticos. Te agradeço por isso, foi muito bacana. Enfim, foi uma coisa que marcou para mim positivamente e eu te agradeço aqui por isso. Queria saber também, queria pedir a dica do Amir Klink, ou as dicas do Amir Klink, para aquele palestrante em início de carreira, palestrante que já tem até algum sucesso, mas que quer dar um passo a mais na sua carreira. Que dicas o Amir palestrante daria para o nosso amigo palestrante? Puxa vida, eu não sei se eu sou a pessoa certa para dar dicas, porque assim, eu tinha tudo para não ser um palestrante. Eu falo baixo, eu não grito, eu não me mexo, não gesticulo, tem todo um código de
atitudes de apresentação em público, sem segredos, não sei o quê. Eu faço quase que tudo ao contrário. E, no entanto, assim, eu percebo que no final de uma apresentação é muito interessante a reação das pessoas quando todo mundo levanta em pé. E eu percebi assim, eu vejo ontem, por exemplo, eu assisti uma apresentação no Paraná. Então, quando é uma palestra, por exemplo, em que um diretor, um funcionário vai apresentar e sabe que seus superiores ou pessoas mais competentes estão em volta, ele tem uma tendência a ser muito metódico e apresentar gráficos com tabelas muito detalhadas. É um terror. É um terror. Quando eu vejo uma presidente da República lendo um discurso, eu considero uma ofensa. Eu vou lá e leio melhor do que qualquer presidente. Eu quero saber a opinião. Então, um texto decorado, um diretor, um presidente da República que lê um texto escrito sem falar com o próprio coração, é uma coisa horrível. É horrível. Assim, eu tenho muita dificuldade de assistir alguém que vem com muita tabela ou que lê um texto. Então eu acho que o modo de falar tem que ser muito convincente. Não faz mal se o cara é gago. Eu assisti apresentações incríveis de caras que tinham notórias dificuldades de se expressar. E às vezes a própria dificuldade ou o silêncio do palestrante, uma pausa, faz as pessoas prestarem atenção. Então, aos poucos eu acabei ficando mestre. Por exemplo, quando você vai falar para presidente de empresa, para diretores financeiros, congressos de tecnologia é muito fácil. Mas falar, por exemplo, para um grupo de crianças de 7 anos de idade, que tem 1 milhão de distrações, é muito difícil. É altamente desafiador. E aos poucos você vai descobrindo como prender a atenção das pessoas. De certa maneira, eu acho que é embarcando elas na sua história. Se você não tem uma história para contar, é muito difícil você embarcar. Conteúdo. Então, de fato, eu acho que a grande diferença é o conteúdo e a maneira humilde de abordar as pessoas. Amir, por último, eu queria saber, o que vem por aí? Quais são os seus projetos? Eu sei que você não para. O que a gente pode esperar? O que vem por aí, Amir? Conta pra gente. Bom, a gente tem uma empresa hoje que é mais uma diversão do que um negócio e exatamente por isso eu acho que dá certo. Se nosso objetivo aqui fosse fazer lucro, a gente já teria quebrado há muito tempo. Quanto mais loucas as ideias que a gente tem, curiosamente, mais bem-sucedidas no aspecto financeiro elas acabam sendo. Então eu gosto de utopias, eu sempre colecionei utopias. Desde a travessia que eu mesmo critiquei, falei, mas quem pode ser um imbecil que vai remar da África até o Brasil? E no final foi uma das experiências lindas que eu tive. E até há poucos anos atrás, quando eu falei, bom, eu tenho propriedades em Paraty junto ao mar, eu não quero mexer nelas, eu gosto de Paraty porque ninguém fez nada nessas terras. Eu quero viver sem tocar na terra, quero viver só da água, do mar. Eu gosto do mar, gosto dos barcos. E hoje a gente tem uma marina molhada, não temos um único barco em terra, nada em terra, e temos uma estrutura lá onde trabalham 600 pessoas felizes, ganhando muito bem, e estamos ampliando. Se a gente tivesse 1000 vagas novas hoje para oferecer, estamos tentando, temos espaço para isso. O processo de licenciamento é complexo, mas em pouco tempo a gente vai ter. A gente lota em poucos meses. Nos Estados Unidos, na Europa, para você preencher 1000 vagas numa operação de marina molhada, demoraria anos, talvez décadas. O Brasil tem uma deficiência grande. Então, a gente tem feito muitas coisas malucas, eu gosto de desenvolver barcos novos. A diferença das viagens que eu faço não é que eu viajo para a Antártica porque eu gosto de ir para lá ou de estar lá. Eu gosto da experiência de ir para um lugar que me atrai muito, com uma solução que a gente desenhou aqui, nessa mesa, que a gente construiu. Então é diferente. Nós somos hoje o único grupo que opera na Antártica há mais de 25 anos, que usa, não é que a gente usa embarcações próprias, a gente usa embarcações que a gente concebeu, construiu e que a gente opera. E eu, assim, conquistei o privilégio, há alguns anos, e eu espero fazer isso cada vez mais, de operar embarcações de terceiros. E em breve eu pretendo ser um cara de fato rico e não ter mais nada. Não quero mais nem ter carro, nem ter a minha casa, nem ter barco, porque eu acho que, assim, hoje para mim a comodidade máxima é você simplesmente solicitar
o que você precisa. Preciso de um carro, aplicativo, chama o carro. Preciso de uma casa, eu troco a casa onde eu estou. E a gente tem feito isso com o mundo náutico. Então a gente administra uma frota de quase 400 barcos hoje e a gente tem condições de multiplicar esse número. É uma atividade extremamente gratificante e é um negócio virtuoso, onde a gente forma profissionais, a gente trabalha com inovação, a gente diminui o impacto ambiental nos locais, a gente, de certa maneira, fiscaliza outras intervenções, porque eu não quero que os nossos vizinhos cometam irregularidades, nem os nossos clientes. Então, entre si, eles vão se autorregulando. Olha, tem um barco que tem um vazamento, tem um evento climático que está gerando um problema, está havendo erosão. Então, são projetos que a gente vai colocando em prática aos poucos. Hoje, a gente está trabalhando no conceito das cidades flutuantes. Eu comecei a desenvolver flutuantes há uns anos atrás. A gente foi muito bem sucedido, a gente tem soluções melhores do que as soluções de referência no mundo hoje, Alemanha e Escandinávia, por 1/5 do preço. Então, o Brasil tem problemas culturais, você mencionou a falta de planejamento, ninguém faz manutenção preventiva em estruturas articuladas flutuantes. Desenvolvemos um sistema que não depende de manutenção e hoje a gente faz, por exemplo, casas, escritórios, podemos fazer escolas, hospitais flutuantes, postos de saúde. A gente está trabalhando nesse projeto também das embarcações anfíbias. A gente gosta de outras utopias, como ter um barco sem ter meios financeiros, por exemplo, embarcações muito mais eficientes e simples, que tenham capacidade de carga até 10, 12 vezes o seu próprio deslocamento. Então a gente está sempre inventando coisas. Comecei há uns anos essa brincadeira das geodésicas e eu acabei conhecendo os papas da matemática geodésica, da filosofia do Buckminster Fuller no mundo e reparei uma coisa interessante. Todos os deuses da matemática geodésica do Fuller, todos os grandes arquitetos que são fãs profundos dele, na verdade, na hora de executar suas obras, fazem porcaria. Eu falei, bom, a gente não gosta de fazer porcaria e também a gente não gosta de rasgar dinheiro. E não gostamos de ter patrocínios de empresas, BNDES, essas porcarias a gente não quer ter. Como fazer produtos mais bem feitos com menos recursos? E a gente tem encontrado soluções muito interessantes. E de repente o que é uma brincadeira, pelo simples foco que a gente coloca, acaba virando um negócio próspero. Então, eu faço as estruturas geodésicas gigantes hoje por pura diversão, e é um dos negócios mais rentáveis que a gente tem. Barato. Legal. Bom, você viu, ele citou algumas vezes utopia. Para você que está vendo esse vídeo, pensa o quão importante é isso. Utopia, a gente gosta muito daquela frase, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Tá aí um cara que faz. Todo mundo falando que era impossível, várias coisas, não foi só essa travessia. Várias vezes ouviu o impossível na vida dele e transformou isso em verdade, em realidade. Então, assim, para você que está nos vendo agora, o impossível deixa de ser impossível quando alguém realiza. Pode você realizar isso. Amir, eu queria te agradecer imensamente por nos receber aqui hoje, por dar essa palavra que eu tenho certeza que vai mover muita gente também. Muito obrigado, um grande abraço e bons ventos para você. Muito obrigado, agradeço. Você falou da utopia, eu lembrei da minha mulher que gostava muito de fotografar, não sei o que, um dia ela fez uma coleção de fotos incríveis e mandava a gente subir ela no mastro, não sei o que, e foi sem querer, assim, eu falei para ela, Marina, chega, não serve para nada essas suas fotos, para nada, e no instante em que eu falei que não serve para nada, ela ficou tão chocada com aquilo que ela resolveu fazer daquilo alguma coisa e ela acabou viajando comigo 12 vezes e acabou fazendo um livro muito bonito. Com fotos lindas, diga-se de passagem. E ela falou, tudo começou, e ela no prefácio do livro, não é no prefácio, na apresentação do livro, ela fala que tudo começou porque quando ela me fez uma, eu falei, Marina, isso aí não presta para nada, não vai servir para nada, faz alguma coisa direito. E ela ficou muito... Então existe uma forma de estimular, às vezes, que não é exatamente elogiando,
mas provocando, até às vezes num sentido um pouco doloroso. Mas foi um prazer falar com você. Legal, obrigado. E a gente fica por aqui. Muito obrigado, gente.